A gente vai começar, gente, assim, eu estou muito empolgado com essa série, eu acho que vai ser bem legal. Esse ano a gente teve dificuldade de entender qual era o movimento que a gente ia fazer cultural, numa série cultural, e a gente ficou em dúvida, a gente queria fazer de rock, eu e o Júnior trocamos algumas ideias, mas não fluiu. A gente já fez sertanejo no ano anterior, a gente já fez vários, né? Fez de música popular. Mas esse ano, quando eu assisti um filme, e que eu fui chorar no banheiro, que é mais quentinho, debaixo do chuveiro, e eu tive a sacada de conversar sobre filmes. Então, essa série tem um título em cartaz, Reflexões inspiradas em filmes. E hoje vamos falar sobre Elvis, o filme do Elvis. Mas eu não assisti, vai dar spoiler. Não vou dar spoiler, é uma cinebiografia. Então, filho, não tem como não falar do cara, entendeu? Mas eu não vou te dar spoiler, porque fica tranquilo. E você não precisa ter assistido o filme. Não precisa ter assistido o filme. Não viu? Não tem problema. Não precisa... Já acabou a pipoca? Jesus, o pessoal está consumindo o produto, hein? Não precisa ter assistido o filme para você entender a reflexão, ok? Nenhum dos filmes. Nós vamos falar sobre Elvis nessa semana. Semana que vem, Top Gun Maverick. Na outra semana, Perfume de Mulher. E na última semana, Um Sonho Possível. Esses são os 4 filmes que a gente vai conversar esse ano, beleza? E por que filmes? Porque dizem que a arte imita a vida. E que a vida imita a arte. Eu não sei quem tem razão, né? Aristóteles disse que a arte imita a vida. Oscar Wilde disse que a vida imita a arte mais ainda. Eu não sei quem tem razão e nem quero saber quem está certo. Mas nesse mês nós iremos navegar por histórias de vida que inspiraram filmes e filmes que inspiraram e impactaram a vida de muitas pessoas. Então nós vamos falar por 2 domingos histórias reais que viraram filmes e outros 2 domingos histórias ficcionais que inspiraram vida de pessoas, ok? Então hoje é Elvis. Mas deixa eu te fazer uma advertência. Talvez você também, como eu, não sabia quem era o Elvis. Você fala assim, pastor, você não sabia quem era o Elvis? Cara, eu não sabia quem era o Elvis, quem foi o Elvis de verdade, quem era o cara, eu não sabia. Eu ouvi o nome e sabia que ele remexia e cantava umas músicas. Era isso que eu sabia do Elvis. E eu achei que eu não gostava de nenhuma música do Elvis. Aí eu fui descobrir que o desgraçado tem mais música do que eu gosto do que eu consegui imaginar. Você sabia que no filme Top Gun 1 tem uma música do Elvis? Tem. É essa mesmo. A música que o Tom Cruise canta no barco, ele está cantando aquela loura, é a música do Elvis. Você sabia que a música, uma das músicas mais famosas do Frank Sinatra, chamada My Way, é do Elvis? Assim como eu tive uma surpresa quando eu vi o filme do Queen e fui buscar informações, eu descobri que eu adorava o Freddie Mercury e não sabia. E agora descobri que eu não consigo parar de ouvir o Elvis. Agora eu estou ouvindo o Elvis direto. Inclusive o show dele no Havaí, eu estou ouvindo, está aqui no meu celular. Eu entro no carro, eu ponho e fico ouvindo as músicas. Esse eu não conheço. Eu não entrei nessa profundidade da biografia. Falam isso e tal, mas eu não quero falar da vida do Elvis. O meu intuito é falar do filme. Porque o filme do Elvis, ela é narrado. A proposta do filme é o seguinte: sem o empresário, o produtor do Elvis, Tom Parker, não existiria o Elvis. E sem o Elvis, não existiria o Tom Parker. Ok? Essa é a proposta do diretor. Então é uma relação simbiótica, os dois, um com o outro. E o filme é narrado pelo coronel Tom Parker, que era o produtor dele. Ele não fala empresário, ele fala produtor. Ok? Então, não vou falar da biografia do Elvis, eu vou falar sobre o que o filme nos traz. E por que eu posso me basear um pouco no filme? Porque a esposa dele, quando foi ver o filme, a premiere do filme, eles passaram lá na mansão do Elvis, que hoje é um museu, passaram o filme para a família dele. E a esposa dele disse: isso é a história do meu marido, é a história das nossas vidas. Pena que o coronel Tom Parker não estava vivo para vê-lo. Então ela aprovou como sendo uma versão saudável da história do Elvis. Então é nessa pegada que eu vou, beleza? O que o filme vai me apresentar. A sinopse oficial do filme diz assim, ó: desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com seu enigmático empresário Tom Parker por mais de 20
anos. Essa é a sinopse do filme, é o que o filme vai tratar, da relação do Tom Parker com o Elvis. Uma relação difícil. Eu fui até atrás de entrevistas do Tom Parker, fui conhecê-los para saber se o motivo que me fez chorar era tão real assim ou não. Eu descobri que não era tão real assim não. Mas, o que o filme me apresenta? Ele me apresenta alguns personagens muito interessantes. Primeiro, ele me apresenta o Vernon Presley. É o pai do Elvis. Essa foto são dos atores, ok? São sempre do filme, não da vida original, não da vida real. É sempre do filme. Todas as fotos vão aparecer filme. O pai dele, no passado, tinha sido, por causa de uma dificuldade da família, ele tinha sido preso por falsificar um cheque. E nisso ele entra na família, ele fica na família, depois que ele sai da cadeia, com um passivo muito grande. As pessoas olham para ele, mas ele não consegue se enxergar como um homem chefe de família. Ele encolhe no seu papel. E quando ele encolhe no seu papel, a natureza abomina o vácuo. Então, quando você encolhe no seu papel, alguém ocupa o papel. Então, uma outra figura forte surge dentro da família. Tá? E o filme mostra que ele não conseguiu ocupar o papel dele como pai, de proteger e cuidar do seu filho. Ele é uma pessoa fraca emocionalmente, com um deslumbramento muito incrível. Ele queria ser alguém, ele queria se livrar daquele passado e ser alguém. De ser uma pessoa, tanto que quando o empresário oferece para ele ser o diretor da Presley Entertainment, ser o principal, o presidente, ele fica deslumbrado e ele aceita. Então, se eu fosse definir o pai do Elvis nesse filme com uma palavra, eu definiria como vanglória. Guarda isso aí, vanglória. O personagem mais forte da casa surge porque o pai, ele se omite. Então a mãe cresce e começa a ocupar o seu papel. A mãe dele chamava Glade Presley, uma mulher forte e sofrida. Ela era o esteio da casa. Na hora do parto, ela não sabia, estava grávida de gêmeos, e o irmão do Elvis morre. Ele nasce e morre. E aí eles vêm correndo avisar, tem outro bebê. E aí nasce o Elvis. Então, ela, com essa tristeza, tomou conta do seu coração, ela passa a vida inteira amargurada pela perda do filho e com medo de perder o outro. E quando você tem um amor descalibrado, ela jogou todo o amor que era para dar em 2 filhos, ela dá em um só. Então, um amor muito protetivo e um medo muito grande, medo de perder o outro filho. E quando ela ficava muito aflita, o que ela fazia? Ela se refugiava na bebida. Quando Elvis é mandado, por causa de uma confusão, pelo jeito dele dançar e tal, o pessoal manda ele para o exército, para a Alemanha, ela, de tristeza, falece. Isso devasta o coração de Elvis. O outro personagem é o Elvis. Elvis é talentoso. E eu posso defini-lo como assim, ele queria... a palavra-chave que define a mãe é medo. Então, do pai, vanglória, da mãe, medo. Beleza? Pena que não tem poltrona reclinável aí, né? Senão vocês estavam em casa na parada, né? Até serviço, cara. Que hotel, que cinema é esse, cara? Tem serviço, né? Vai servindo, cara. Parece esse cinema do Iguatemi. Caro, né? Mas a mãe, medo. O Elvis era um talentoso e tinha uma frase que era o mote dele, algo que o impulsionava. Ele queria encontrar o seu propósito. Como ele gostava do Capitão Marvel Jr., um personagem de quadrinhos, ele queria salvar a família, resgatar o seu pai da cadeia e levá-lo para perto da eternidade. O que define Elvis nesse filme é o medo, amor e ganância. Elvis ganancioso! Como você pode falar? Calma, me dá a oportunidade de te explicar. E por último, o Tom Parker. O Tom Parker era do produtor, ele não era o empresário do Elvis. Ele não gostava de dizer que ele era empresário. Ele era o produtor do Elvis. E era um cara muito ganancioso. Ele tinha um vício muito grande com jogos de Las Vegas, jogos de cassino. Então, ele viu no Elvis uma oportunidade de ter um grande ganha-pão, um grande talento. Então, ele investiu no Elvis e tentou trabalhar a carreira dele para abrir portas e tal.
Só que o problema é que a necessidade dele de jogar, o seu vício, fez com que ele escravizasse outra pessoa. A palavra que define o coronel, ganância. Qual a palavra que define? A primeira palavra que eu quero usar para definir esses 4 personagens em comum. Qual é a palavra que eu uso? Reféns. Esse pessoal era refém. Refém do quê? Da vontade de ser alguém, o pai. Do medo, a mãe. Do amor, o Elvis. E da ganância, o coronel. Cada um ali tinha um passivo. E quando junta essa combinação, dá algo explosivo. Deixa eu te mostrar o que parece quando você assiste esse filme. Eu tenho certeza que você já teve um bilu-bilu teteia, uma paquera na sua adolescência. Alguém que você lembre. Mas aquela pessoa em que você amava, mas essa pessoa não gostava de você. E ela estava interessada, tipo, no menino mais bad boy da escola. Eu estava interessado na menina mais porra louca da escola. E aí, você queria de todo jeito salvar essa pessoa, não deixá-la ir para o mau caminho, não deixá-la se perder. Mas, você ficava com aquele sentimento de impotência. Você queria proteger essa pessoa, você queria cuidar dessa pessoa, porque você sabia que era o bem, que você era o melhor, mas ela estava esvaindo pelos seus dedos e indo para os braços de outra pessoa. Você já teve essa experiência? Na sua adolescência, não na sua adultescência. Neste exato momento, né? Sabe, a gente protege as pessoas, a gente quer cuidar, mas às vezes as mães têm isso com os filhos. Você quer cuidar, quer proteger, você sabe que essa escolha não vai ser boa, mas o filho teima e começa a se esgueirar por esse caminho e você fica sem proteção, sem como proteger. O filme é isso. Parece que o Elvis é aquela pessoa que você quer proteger de todo o mal, das garras malignas, mas você não consegue. E isso me deixou muito triste. Então, você tem, às vezes você teve amigos que você perdeu, às vezes você teve pessoas que você gostava muito e que foram e não voltaram mais, ou você perdeu amigos para as drogas, como eu já perdi, e infelizmente você tem aquele sentimento de impotência. Nós tentamos de tudo, mas parece que essa pessoa quer entrar num pântano, numa areia movediça e não sai dali. Nem que você jogue corda, mande avião, guindaste, você não consegue tirar. Então, se essa palavra refém define esses 4, o que define esse filme, na minha opinião, é o amor. É o amor. Só que é o amor descontrolado. O amor errado. E é aqui que nós começamos a ter muitas semelhanças com Elvis. O amor errado. Elvis amou errado. Ele não sabia amar. Deixa eu te dar um exemplo de como a situação dele tem uma letra de uma canção chamada Suspicious Mind. Maravilhosa música. Linda. Suspicious Mind. E ele diz assim, num pedaço da música: estamos presos numa armadilha. Eu não consigo sair. Tá aqui. Eu não consigo sair, porque eu te amo demais, baby. I can't go back. Não posso cantar. Absurdo. Essa canção retrata a relação do Elvis com o amor. Ele entra numa armadilha e ele não consegue sair porque ele ama demais. E aí eu quero que você comece a colocar o Elvis na sua cabeça do lado e se coloque numa outra cadeira do outro lado para a gente começar a falar de Elvis e você. O coronel Tom Parker, num dos momentos no filme, ele diz assim: ele perdeu o interesse em ir para o exterior. 1,5 bilhão de pessoas em uma noite para ver um único artista. Nada parecido antes, nada parecido desde então. Mas não bastava. Ele estava viciado no amor dos fãs quando entrava no palco. O amor comum nem se comparava. Você que está aí tirando foto, você prestou atenção no que eu falei? Não, perdeu, tá vendo? Depois a cobra é vocês, tá vendo? Fica dando onda para a cobra, tá vendo aí? Tá tirando atenção. Presta atenção no que ele diz, cara. Olha o que o Tom Parker fala.
Não bastava para ele 1,5 bilhão de pessoas assistindo um artista. Nunca aconteceu igual. E nunca aconteceu depois igual. Mas ele fala, ele estava viciado no amor dos fãs quando entrava no palco. Essa era a temática do Elvis. Se você vê shows dele, você vê como que ele gostava de ser aclamado, de beijar as mulheres na boca, de pegar o lencinho, secar e dar de volta. Não estou falando do Roberto Carlos, estou falando do Elvis. Entendeu? Ele era viciado nisso, e isso tomou conta do seu coração. Esse filme é uma tragédia de amor descontrolado. O Tom Parker tinha um amor ao dinheiro, ao sucesso e ao jogo. E isso é o quê? Ganância. O medo tornou o Tom Parker vulnerável e levou-o a manipular e causar dano a outro ser humano. O Elvis, o amor pelos fãs, o sucesso e a segurança, porque ele queria sustentar todos os amigos, os parceiros que estavam ao redor dele, levou ele à ganância. E por que eu falo que Elvis é ganancioso? Por 2 motivos. O primeiro aparece no filme quando ele voa até Las Vegas, o coronel tinha tido um ataque cardíaco, e ele decide romper relações com o Tom Parker. E ele chega no leito de hospital e fala com o Tom Parker, fala assim, ó, eu não quero mais, nossos caminhos têm que se seguir separados. O Tom Parker é um cara muito inteligente, muito bom de lábio. E no filme ele chega e diz assim, eu acho que talvez seja a hora, meu garoto. Esse negócio de fazer turnê no exterior, você tem que ir mesmo. Só que você sabe que são caras. E parte dos custos sai do lucro do artista. Aí o Elvis começa, ele começa a pensar. Aí o coronel vai andando para a janela. De repente ele abre a cortina e fala assim, e se o próximo show de Elvis Presley não custasse nada para os seus bolsos? Ele fala, ele foi lá para romper. Aí ele fala, do que você está falando? Aí mostra a próxima cena, eles estão no Hotel Internacional, que é o hotel onde ele faz show até morrer. E lá o coronel fala, olha, tá vendo esse espaço aqui? Você vai fazer show, eu vou transmitir via satélite, e tudo o hotel vai pagar. Tudo, toda a estrutura. Mas eu estou pensando no sistema de som, o hotel paga. Eu estou pensando o hotel vai pagar. Sabe o que ele faz? Ele foi para Las Vegas para romper, porque ele se sentia explorado. O olho dele brilha, o cifrão bate, ele topa e continua e entra na maior roubada da sua vida. Por quê? Porque ele foi ganancioso. Mas ele não foi ganancioso só com dinheiro. Porque ganância não é uma coisa só. Ganância não é uma coisa só. O medo tomou conta e tornou Elvis vulnerável, consumiu a sua vida. Jesus, na Escritura, nos adverte sobre a ganância. Lá em Lucas, capítulo 12, ele diz algo muito importante, a partir do versículo 13. Eu vou ler bastante texto, a gente vai viajar sobre esse texto. Então, se você quiser abrir no seu celular ou na sua Bíblia, seria legal você me acompanhar. Tá bom? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Ok? Jesus está no meio de um discurso, falando com as pessoas, e de repente acontece isso daqui. Lucas, capítulo 12, a partir do 13. No momento eu vou ler até o 15. Diz assim, do meio da multidão, alguém pediu, mestre, ordene a meu irmão que me dê uma porção justa da herança da família. Jesus respondeu, o que o faz pensar que eu devo ser juiz ou mediador de vocês? Dirigindo-se ao povo, continuou, tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que você tem. Olha que interessante. Por que Jesus dá esse fora nesse cara? Porque esse cara estava fazendo uma pergunta indevida. Porque se você ler lá em Deuteronômios, por exemplo, Deuteronômios 21, existem a lei da divisão da herança. Se você ler, acho que Levítico, Números, também tem a lei da divisão da herança. Só que alguns rabinos se metiam nessa furada de dividir a herança dos outros. Mas Jesus fala, eu não sou esse, eu não tenho parte com isso. Não sou eu que vou ficar dividindo herança de vocês.
E aí, ele fala algo muito importante. Ele fala, tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. Todo tipo de ganância. Jesus está dizendo que existem vários tipos de ganância. Não é só em relação ao dinheiro. E o que é a ganância? Ganância é a sede de ter mais. Grava isso. Ganância é a sede de ter mais. Um exemplo, é como se uma pessoa tivesse com muita sede e ela tomasse um copo de água do mar para matar a sua sede. O que aconteceria com ela? Ficaria com mais sede. E ela tomando outro copo de água salgada do mar para matar mais a sua sede. Ela ficaria com mais sede. É esse o processo da ganância. Você quer sempre mais, até que você morra de sede de tanto beber água salgada. Essa é a palavra original, ganância. Sede de ter mais. Então, quando ele fala todo tipo de ganância, ele fala de egoísmo, ele fala de paixão por bens, ele fala do desejo de ter a honra e o prestígio, ele fala do desejo de poder ou posição, ele fala desse desejo nosso interior, que quer sempre mais, que quer sempre o melhor, que quer sempre a coisa mais avançada, o último lançamento. A gente quer sempre mais. Eu quero melhorar, eu quero subir mais no meu emprego. Eu quero sempre mais. Por quê? Porque eu nunca estou satisfeito. Porque quanto mais eu busco, mais sede eu tenho. Quanto mais eu vou, mais eu quero. Isso é a ganância, é sobre isso que Jesus está advertindo, e é isso que aconteceu na cabeça, no coração daqueles personagens no filme. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. 1,5 bilhão de pessoas assistiram ao artista. Mas o que o Tom Parker fala? Isso não era suficiente para ele. Ele estava viciado em amor. Qual era a ganância do Elvis? Não era só dinheiro. Amor dos fãs. Ele queria sempre mais. Amor das pessoas. Também é um tipo de ganância. Percebe onde eu quero chegar? Percebeu? Então vamos lá. A Bíblia fala, a vida não é definida pelas coisas que você tem. Jesus está dizendo para você, olha, acorde para a vida. Por quê? Olha, a vida de verdade não é isso que estão vendendo para você. Não é isso que está nos comerciais, não é isso que está nas redes sociais. Isso não é a vida. Não consiste na quantidade de bens que você tem. Perceba, Jesus não está condenando os bens, ele está condenando a sede. Ok? E a gente vai entender isso muito fácil. Aí ele segue contando uma história. Lucas 12, do 16 ao 21. Em seguida, contou essa história. E ele fala o seguinte, a fazenda de um homem muito rico deu uma produção além da conta, o cara produziu pra caramba, entendeu? Rendeu, e o cara olha para aquela produção e fala assim, tô frito, não tenho onde guardar tudo isso. Boiou. O que eu vou fazer? O cara começa a ficar desesperado. Aí ele fala assim, já sei, eu vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir celeiros novos, maiores, e vou pegar toda a minha proteção, toda a minha produção, tudo que eu tenho, vou jogar lá dentro e vou me aposentar. Vou viver de renda. Vou ficar feliz. Coma e beba tranquilo, porque você está seguro. O seu futuro está seguro. Aí, Jesus diz algo extraordinário, fala assim, esse homem é um louco. Porque ele pode morrer esta noite. E para quem vai ficar tudo que ele juntou? Perceba, a história não fala que o cara tinha filhos para ter herança. O cara estava guardando tudo para si. Mas Jesus não está condenando ele guardar. Não sei se você sacou e percebeu. A história conta, é a história de um homem que teve uma produção além do normal. E ele não sabe o que fazer com o além do normal. Percebe? Ele não sabe o que fazer com o excedente. Porque para o ordinário, ele tinha silos. Ele tinha onde guardar. Para aquilo que é ordinário, para o que caía todo ano da colheita, ele sabia guardar. Mas o problema é que deu a mais. E aí Jesus está criticando a gente, o que você faz com o a mais? Se você tem a sede, você vai querer sempre mais. Mas o que você faz com o a mais? O que você faz com o excedente? E outra coisa, se a sua vida financeira hoje não tem excedente, está errado. Mas está no vermelho, né? Está errado, você está gastando onde não deve, porque a gente não pode fechar o mês no vermelho. Você não pode gastar o que você não tem. Então você tem que enxugar. Você tem que enxugar. Tem que enxugar para quê? Para que, no mínimo, fique no 0 a 0. E quando você estiver no 0 a 0, você está errado. Tem que ter excedente. A vida do cristão, administrativa financeira, tem que ter excedente. Tomou? É assim mesmo.
É assim que funciona. E Jesus está dizendo que esse cara não sabia o que fazer com o excedente. Perceba, ele fala sobre isso. Porque esse homem estava muito focado na busca pela segurança dos seus bens. Em nenhum momento Jesus disse que os bens daquele homem são ilícitos. São justos. Não era produto de crime. Eram produtos justos. Em nenhum momento Jesus o critica por ter tido a colheita. Jesus o critica pelo que ele está fazendo com o excedente. E esse cara está fazendo um péssimo investimento quando ele coloca tudo no celeiro para guardar. Jesus diz, isso é um péssimo investimento. Ele devia estar focado em fazer, em investir. Aí Jesus usa uma linguagem poética, em investir no banco de Deus. Mas não, ele estava focado nos recursos, na preocupação sobre o futuro e na busca por segurança. Medo e amor desordenado. Ele tinha medo do futuro e amor por sua segurança. O que deu? O cara fez um péssimo investimento. E aí Jesus disse, isso é o que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu e não de Deus. A gente tem que encher o nosso celeiro de Deus e não do próprio eu. Perceba, ele não está dizendo contra planejamento. Ele só está usando uma linguagem poética. Está dizendo que a vida é efêmera, que passa rápido, que de repente o que você tem hoje, amanhã você está na cama de hospital. E você pode ter bens e amanhã você pode ter uma pessoa que você ama, pode estar doente. E de que adianta a sua acumulação? E de que adianta, que tipo de investimento você fez com o seu excedente? Esse é um dos discursos mais duros de Jesus. Tudo pode acabar no instante. Sua segurança, sua estabilidade, sua saúde, etc. Pode acabar no instante. Assim acontece com quem não é rico para com Deus. E qual é a receita? Salmo 37, versículo 4, o salmista fala, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar? Uma tradução mais próxima de nós, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, é a política inversa. O propósito é inverso. Enquanto a nossa cultura fala, junte, teve excedente, invista em outro lugar. Cuide, queira sempre mais. Jesus fala, meu irmão, minha irmã, se você não estiver satisfeito com Deus dentro do seu coração, não vai ter bem o suficiente que vai tapar esse buraco. Você vai querer sempre mais. Nunca você estará satisfeito, nunca você estará satisfeita. Você estará tomando um copo de água salgada todo o tempo. Estamos acompanhando aí? E é isso que leva a trajetória de Elvis. Eu vou voltar nele, não acabou não. É isso que leva a trajetória dele. E é isso que leva a nossa trajetória para o buraco, muitas vezes. O texto continua, mas aí, eu quero te pedir para você viver uma experiência comigo agora. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos e ouvir. Tá? Feche os seus olhos e ouça o que Jesus diz para as pessoas que têm medo de como que vão se relacionar com os seus bens. Olha só o que ele diz. Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves. Livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Se com preocupações não conseguimos nada, então por que se preocupar? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás de moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparado com as flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas
nem mesmo são vistas. Não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor para vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se preocupa e se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Vocês são meus amigos queridos. O Pai quer dar seu reino a vocês. É isso que Jesus está tentando convencer aquelas pessoas. E se você prestar atenção, deixa eu tentar esclarecer algumas coisas que podem ter pintado como dúvida na sua cabeça nesse texto, nessa parte. Preocupar é se sobrecarregar com muitos cuidados sobre aquilo que pode acontecer. Não é sobre aquilo que vai acontecer. É se preocupar com possibilidades. E se? E se? E se? Então, a preocupação que ele fala é se preocupar com aquilo que pode acontecer. E ele fala, é se sobrecarregar com cuidado sobre aquilo que pode acontecer. Então, a primeira coisa, ele não está dizendo que você tem que viver uma vida despreocupado, relax, de boa, não vou trabalhar. Ele está dizendo, você não tem controle sobre o seu futuro. Então, relaxa, está nas minhas mãos. Porque por mais que você faça, você não vai conseguir dominar isso. Então, relaxa. Outra coisa, ele não está dizendo para não trabalhar. Ele não está dizendo para você não se planejar. A advertência é sobre o domínio dessa preocupação quando ela começa a comandar as nossas ações. Quando eu sou influenciado por essa preocupação sobre o futuro, pelo que pode acontecer, quando eu sou sobrecarregado por isso, isso dá uma abertura para outros comportamentos virem para a minha vida e que me tiram da vida que Deus quer para mim, da vida de verdade. Eu saio do trilho. Quando eu abro meu coração para essas preocupações, eu saio do trilho. Eu começo a me preocupar que eu sou o responsável pela saúde financeira de todos ao meu redor. Então eu tenho que me matar para trabalhar, porque senão quem vai colocar comida na mesa? Eu começo a assumir prerrogativas de Deus. Eu começo a assumir prerrogativas que são de Deus, de cuidados de Deus. E aí eu abro isso e eu me torno escravo. E aí o nosso amor fica desordenado. E aí eu me lembro do versículo que ele falou lá em cima, no versículo 23. A vida não é definida pelas coisas que você tem. É outro patamar. E aí Jesus, ele encerra uma parte dizendo, sejam generosos. Ajudem os pobres, invistam no banco que jamais irá falir. Aquela agência no céu a salvo de assaltantes e falsários, na qual vocês podem confiar. Saibam que o lugar que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. O nosso coração tende a ficar onde o nosso tesouro está. E o que é o nosso tesouro? Dallas Willard diz que nós revelamos nossos tesouros naquilo que procuramos proteger, assegurar e conservar. Tudo aquilo que você quer proteger, tudo aquilo que você quer conservar, tudo aquilo que você quer assegurar, isso é um tesouro. E o seu coração tende a estar onde seus tesouros estão. Por isso que Jesus falou, você quer alguma coisa que você queira proteger, guardar e assegurar? Seja algo que não fique nessa terra, que a ferrugem pode comer, que o ladrão pode roubar. Não, seja algo que esteja escondido em Deus, que ninguém pode roubar. Qualquer coisa que for seu tesouro mais precioso e que esteja aqui na terra, você está sujeito a perdê-lo. Se o seu coração estiver naquilo, você corre o risco de se tornar uma pessoa idólatra,
Você corre o risco de amar errado, igual a mãe de Elvis amou errado. Seus filhos, seu filho. Você corre o risco de abrir espaços para esses comportamentos que não são saudáveis. Que não são saudáveis. Estamos juntos até aí? Deu para entender? Ok. Só que existem coisas que vale a pena apreciar. Só que Jesus está dizendo, existem coisas que não vale a pena apreciar. E aí eu quero ir para o final para a gente fechar. Numa fala do coronel, que diz assim, o que matou o meu garoto? O Elvis. Os médicos dizem que foi o coração. Outros que foram as pílulas. Alguns dizem que fui eu. Não. Eu vou lhe dizer o que o matou. Foi o amor. O amor dele por vocês. O amor dele pelos fãs o fez ficar sem limites. A necessidade que ele tinha de ser amado, ele perdeu as fronteiras. Quando você está muito ganancioso com uma coisa, ou seja, quer sempre mais, muito focado numa coisa, eu quero, isso te deixa numa situação vulnerável. Isso acontece com maridos, com esposa. Isso acontece com sonhos de jovens. Isso acontece na relação do casamento. Isso acontece na sua vida profissional. Quando você ama demais e ama errado, isso pode te levar à ruína. Elvis morreu por ser viciado em receber amor, reconhecimento e adoração. Mas tem uma outra pessoa que quando eu olho para isso, eu me lembro que não foi viciado em receber, mas era viciado em dar amor. Jesus Cristo morreu sozinho, quase que anônimo, com ladrões ao seu lado, para que pudéssemos ter um coração restaurado, para podermos dar a quem é devido o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa adoração. Jesus é o oposto do Elvis. Enquanto Elvis queria receber, Jesus entregou sua vida para que nós pudéssemos ter um caminho saudável para encaminhar a nossa adoração, encaminhar esse nosso amor que sentimos, ser saciados nessa necessidade que temos de sermos amados. Jesus pavimentou esse caminho para que a gente não caísse no erro de Elvis, para que a gente não fosse dominado pela ganância, mas para isso custou a vida dele. Pessoas como Elvis morrem por querer sempre mais. Jesus morreu para nos dar mais. Por nos dar mais. Ele é o nosso antídoto. E aí, antes de fechar essa mensagem, porque o que vai acontecer? Você vai sair, vai estar louco para assistir o filme do Elvis, e aí você vai falar assim, foi uma mensagem legal sobre o filme. Mas esse discurso de Jesus é muito duro. E ele termina dizendo o seguinte, no versículo 35 a 40, ele fala assim, atenção, mantenham a luz acesa. Atenção, mantenham a luz acesa. Comportem-se como quem espera o patrão voltar da festa de casamento. Fiquem acordados e estejam prontos para abrir a porta quando ele chegar. Empregados responsáveis são bem vistos pelo patrão. Ele fará questão de se sentar à mesa, ou mesmo de servir a refeição a eles, continuando a festa de casamento. Não importa a hora do dia ou da noite que ele chegue. Ele os encontrará acordados. E como serão abençoados? Jesus fecha com uma advertência. Você está pensando que isso aqui é conversa fiada? Você presta muito bem atenção. Você tem que estar ligado e agora. Mantenha a luz acesa. Essas mudanças para a sua vida têm que acontecer hoje. Porque você não sabe o dia e a hora em que ele voltará. E ele quer voltar e encontrar os seus servos fazendo bem, tentando fazer direito. Mas se você fechar os olhos para esse encontro, para essa reunião, virar as costas, sair por aquela porta e nada ficar no teu coração, você será como aquela pessoa que Tiago diz que olhou no espelho e virou a cara e já não lembra mais nada. Você precisa estabelecer mudanças junto com Deus, acertos, concertos com Jesus a partir do dia de hoje.
porque você não sabe o dia, a hora em que ele vem. Mantenham a luz acesa, à espera do seu patrão, porque ele voltará. E às vezes a esperança está bem corroída dentro do nosso coração. Jesus vai voltar? Quando? Eu não sei, mas ele diz, fiquem alerta, mantenham a luz acesa. Porque Elvis morreu com quantos anos? Na minha idade. Do nada. Num ataque fulminante do coração. Depois de um show, foi para casa. Apagou. Nada me diz, nada me garante que eu vou entrar no meu carro aqui hoje e que eu vou chegar seguro na minha casa. Mas se no meio do caminho Jesus me chamar, que Ele me encontre fazendo certo, que Ele me encontre fazendo o que é devido, porque o dia e a hora eu não sei, mas se Ele me chamar, eu não quero ir de cabeça baixa, eu quero ir de braços abertos para encontrá-lo, e que nós sejamos achados assim por Ele. Estejam atentos, é para viver isso, para que não aconteça como aquele homem da parábola, em que Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a sua alma. Mantenham a luz acesa, enquanto nós esperamos o amado de nossas almas. Eu quero dar um tempo para você refletir sobre isso. Que acertos você precisa fazer com Jesus hoje? Que pactos você precisa renovar com Deus hoje? O que essa mensagem lembrou você? É isso que eu queria que você falasse com Deus. Que você orasse. Eu vou te dar um tempo. E logo em seguida, nós iremos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, cura o nosso coração e nos relembre dos acertos que fizemos, dos combinados que fizemos, e nos ajude a fazer novos combinados. Cura o nosso coração para não vivermos na ganância, como quem sempre quer mais, que a única coisa que queiramos mais seja o Senhor, seja a tua amizade, a tua companhia. Nada mais no mundo seria saudável se ocupasse esse lugar. Então nós te pedimos que ouça a oração do teu povo nesse lugar, e que em nome de Cristo Jesus possamos trilhar um novo caminho, um novo horizonte. Firma, Pai, parcerias, acordos, reina novamente nos corações, em nome de Jesus. Amém.